O Falando Nisso Band começou. Queda de cabelo afeta mais de 40 milhões de brasileiros. A queda de cabelo está entre as principais causas de consultas aos dermatologistas. Ela pode acontecer por muitos motivos. Identificá-los e saber o que é mito e o que é verdade nesse processo são fundamentais para o tratamento. IPVA 2023 pode ter alta de 20%. Depois de um aumento de mais de 20% em média no valor do IPVA, o imposto deve voltar a subir em 2023. Ensino à distância no Brasil representa 60%. Foi por causa da pandemia que essa faculdade investiu nos cursos de EAD. Antes ela tinha cerca de 3 mil alunos, agora essa quantidade dobrou. São 6 mil estudantes, metade em cursos presenciais e a outra metade em cursos online. Luzes não identificadas no céu de Porto Alegre. De acordo com os pilotos, as luzes foram vistas quando eles estavam em uma altitude elevada. Esses casos geraram especulações sobre a presença de OVNIs sobre a cidade. Ajustes finais para o Grande Prêmio em São Paulo. Nesta quarta-feira, o circuito será oficialmente entregue para a Federação Internacional de Automobilismo, que no dia seguinte vai realizar a inspeção final. Já na sexta, com a presença do público, começam os treinos livres e classificatórios. E no programa de hoje vamos conversar sobre reposição hormonal. Terça-feira, dia 8 de novembro, o Falando Nisso Band está no ar. Oiê, ótima tarde pra você. Tava vendo se meu torcicolo tá melhor, amiga. Eu falei, boa tá tarde. melhor? Eu acho que tá um pouco. Boa tarde, pessoal. Pra você que tá em casa, tá assistindo a gente, de qualquer lugar, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Falando Nisso. Que bom a gente poder compartilhar com você nessa tarde de terça-feira. Muita informação importante, mas também aquela mensagem pra você começar, então, a sua tarde refletindo. E é interessante essa mensagem. Vou falar pra você errar. Simplesmente permita-se errar. Sabe por quê? Isso não é um incentivo a fazer errado. É simplesmente tirar aquele peso de que todos nós erramos e fazemos errado. Exatamente, errar é a oportunidade de aprender, de aprendizado. E quando o erro acontece, é normal sentir frustração, todo mundo sente. Não se entregue a ela e aprenda. Com os erros nós crescemos e, claro, sempre a gente evolui. Com certeza. Então pode errar, mas também possa aprender, é que você tenha coragem de aprender com o seu erro. É isso mesmo. Olha, a semana está começando, hoje ainda é terça-feira e tem prêmio novo chegando no Falando Nisso, um super kit de beleza da Tracta, para você cuidar da sua pele, ficar ainda mais bonita ou bonito também, porque um homem pode ganhar, por que não, né? E aí, para participar, basta curtir a nossa foto no @FalandoNissoBand, que é essa aí, tá? É a foto oficial. Aí você tem que marcar 2 amigos nos comentários e no dia 30/11, amigo, já sai o resultado. Passar rápido, hein, gente? Corre lá, então, que é um kit completo pro corpo inteiro. Tem para você se cuidar com certeza, e como você falou, homens e mulheres. Então, bom, o assunto do dia é muito curioso mesmo, né? Que atrai, sim, também homens e mulheres, principalmente depois de uma fase onde a gente sente que o corpo não está respondendo com a mesma agilidade, ou a disposição também parece que está esvaindo, está acabando. A gente vai falar sobre reposição hormonal e um dos temas é o chip da beleza, que é o implante hormonal. Então, no @Falando Nisso Band tem enquete sobre o assunto de hoje. Corre lá para responder 2 perguntinhas. Primeira, você sabe o que é o chip da beleza? Que é o implante hormonal? 86% dizendo que não. Olha, tá vendo? Vamos então, aprender. Vamos aprender bastante sobre isso. A segunda perguntinha, amiga, sabe quais são as contraindicações? Essa ninguém sabe. Então, é por isso que a gente vai trazer esse assunto aqui hoje no Falando Nisso. Vamos falar então sobre reposição hormonal e também quais as indicações para as pessoas, inclusive pessoas mais jovens, que não estão, por exemplo, entrando na menopausa, né, para as mulheres e andropausa para os homens, podem e devem fazer a reposição hormonal. Está aqui com a gente no estúdio o médico do esporte, Júlio Pio. Doutor Júlio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia, seja muito bem-vindo. Vamos começar então falando sobre as mulheres, né? Boa. Por que é importante verificar a taxa ou as taxas de hormônio na mulher? A mulher, né, a gente sabe que são alguns hormônios, né, que participam aí do processo, né, da questão feminina, né? A testosterona é um, que é o hormônio masculino também,
né? O estradiol, que é o hormônio que a mulher está mais exposta aí durante toda a vida, que é teoricamente o hormônio feminino, e a progesterona, né? Que é um hormônio que antagoniza os efeitos do estradiol, tá? O estradiol é o hormônio fundamental para a mulher em termos de libido, saúde óssea, colesterol, né? Risco cardiovascular, né? E ele tem alguns efeitos também em tecidos uterinos, né? No útero, na mama, né? E a versão inflamatória desse hormônio, que é a estrona, né? Tem um risco aumentado de alguns tipos de cânceres, né? E a progesterona faz o antagonismo desses efeitos, né? E normalmente a mulher, ela vai ter déficit de estrogênio, né? No final, aí no começo do processo da menopausa, né? Que é algumas mulheres, né? 40, 45, 50 anos, né? E quando ela tem uma diminuição desse hormônio, né? E ela fica sem menstruar durante um ano, né? Mas, na verdade, quem cai um pouco antes é a própria progesterona. Antes dos 40? Antes dos 40. Por né? isso que é interessante, então, fazer exames para saber como que tá, né? A Isso. saúde feminina e os hormônios também. É interessante, doutor, porque a gente está falando de saúde mesmo. Porque a gente coloca aqui o termo chip da beleza, né? E parece que é tudo muito ligado à parte estética. E não, viu, gente? Como o doutor comentou, olha como é a importância desses hormônios para a questão até de prevenção de doenças como os cânceres, né? Sim. Então, um simples exame de sangue já vai mostrar para essa mulher que ela precisa cuidar disso, doutor? Sim, né? Hoje a gente sabe que a estrona, um tipo de estrogênio, ela é bem inflamatória e que está relacionado bem à questão dos cânceres aí femininos, né? E a gente pode dosar, né? Se ele tiver acima de 100, a pessoa tem um risco maior de ter esse tipo de câncer, né? E tem alguns hormônios que antagonizam esse hormônio, né? Progesterona, uma gestrinona, a gente vai falar mais para frente, é outro, né? Que é o conhecido aí como chip da beleza, né? E, na verdade, a progesterona ela cai um pouquinho antes, né? Então, a predominância estrogênica, o que é isso? O estrogênio mais alto do que a progesterona costuma acontecer um pouco mais cedo na mulher, né? Na perimenopausa. Por isso que a mulher, a princípio, os primeiros sintomas de menopausa são sintomas de sono, né? Dificuldade para dormir, alguns sintomas de humor, um pouco mais de estresse, porque a progesterona tem um efeito sobre o controle de sono, melhora o sono, né? Deixa a mulher mais calma. Então, normalmente, na perimenopausa, os primeiros sintomas que aparecem aí na mulher são essas queixas, né? E aí a progesterona está baixa, o estrogênio ainda dá alto, mas daqui a um tempo ele vai cair também, configurando a menopausa. Então, né? assim, em suma, quais os benefícios de fazer a reposição hormonal para essa mulher que está antes da menopausa mesmo, não está ainda na menopausa? Depende, né, dos sintomas, principalmente, né? Porque o estrogênio muito alto, né? Uma situação que a gente chama de predominância estrogênica, vai trazer alguns sintomas para as mulheres mais jovens, né? Então, o primeiro deles, queda de libido, né? A libido também está relacionada com a testosterona na mulher, mas principalmente em mulheres jovens, a principal causa de queda de libido é a predominância estrogênica, né? Dificuldade para emagrecer, né? Mulheres que têm uma situação de gordura localizada, né? Aquela mulher que tem uma gordura localizada em quadril, coxa, né? Às vezes tem uma barriguinha seca, mas tem muita gordura em quadril, coxa. São sintomas de estrogênio muito alto, né? Normalmente são pacientes mais estressadas também, né? São situações. O álcool influencia também, o cigarro faz esse desbalanço hormonal, deixando o estrogênio mais alto também na mulher. Essas mulheres também têm TPM muito importante, né? A tensão pré-menstrual. São mulheres que têm um sangramento, né, no ciclo muito intensos, né? Com fluxo muito grande. Que mais? São mulheres que têm enxaquecas crônicas, né? Muita cefaleia, né? São situações de predominância estrogênica. Dificuldade de emagrecer principalmente também. Já o doutor pode comentar com a gente, então, os sinais que você em casa pode estar tendo pela falta de um dos hormônios que a gente sabe que é um dos mais importantes, tanto para as mulheres também quanto para os homens, testosterona. É isso, daqui a pouquinho então a gente volta com o assunto do dia. Vamos continuar falando sobre saúde. Olha só, um número que impressiona. A queda de cabelo afeta mais de 40 milhões de brasileiros. Pois é, e o sucesso no tratamento, como a gente vai ver agora com a matéria da Olivia Freitas, está em identificar realmente a causa desse problema da queda do cabelo. Bastou que os primeiros sinais da calvície aparecessem para o Otávio buscar ajuda. Quando eu senti que ele começou a afinar um pouco mais, somente essa parte
das entradas aqui, o cabelo começou a ficar mais ralo. Eu falei, bom, se eu não cuidar agora, vai acabar o cabelo. A avaliação identificou alopécia, a causa mais comum de calvície entre homens e também mulheres. A espessura do fio no couro cabeludo do homem, teoricamente, ela devia ser todos os fios na mesma espessura. Mas olha essa imagem, eu tenho um fio grosso, um fio mais fio ainda, bem fino, bem fino. Então, na alopecia androgenética, ou calvície, o que eu tenho é um afinamento do fio no couro cabeludo dos homens. A queda de cabelo está entre as principais causas de consultas aos dermatologistas. Ela pode acontecer por muitos motivos. Identificá-los e saber o que é mito e o que é verdade nesse processo são fundamentais para o tratamento. O uso de medicamentos com testosterona estimulam a queda dos fios e alguns hábitos também contribuem para o problema, como o uso frequente de bonés, lavar a cabeça com água quente até dormir com o cabelo molhado. As terapias regenerativas evoluíram em procedimentos para engrossar o fio, estimular a formação de colágeno na pele e fazer com que o próprio organismo produza a renovação da área afetada. Mas é bom lembrar, tudo isso é preventivo, precisa ser feito antes do problema se agravar. Geralmente acontece mais nos homens mesmo. Você não tem, né, amigo? Você tá super cabeludo. A gente tá uma enganadinha aqui, viu, amiga? Mas eu vou te falar. Mas essa coisa da genética realmente pesa bastante. É isso. Olha, as contas de início do ano vêm aí e prepare o seu bolso, viu? Pois é, ainda mais para quem tem carro, porque tem aumento significativo no IPVA e o Pedro Pranuzio conta pra gente. Faltam menos de 2 meses para o fim do ano e as contas de 2023 já estão preocupando principalmente os donos de veículos. O Edson tinha 2 carros para uma família de 3 pessoas e preferiu ficar com um só. Essa época já é complicada, a escola, IPVA, tudo vai se acumulando. Depois de um aumento de mais de 20% em média no valor do IPVA, o imposto deve voltar a subir em 2023. O imposto estadual é calculado sobre o valor médio de mercado de cada modelo. Como os carros 0 km estão mais caros por causa da escassez de peças, os usados ficaram muito mais valorizados, tanto que o Douglas vendeu o dele. A gente aluga, faz um plano mensal, você quer passear, você quer viajar, você usa aquele mês, depois se devolve. Em São Paulo e no Rio, por exemplo, o IPVA é 4% do valor da tabela FIPE para carros flex. E ainda não foram definidos descontos e parcelamentos. Com base na tabela atual, a projeção é que o custo final do imposto suba a cerca de 20% novamente para os modelos mais procurados. Só o Espírito Santo divulgou o calendário do IPVA de 2023, com 15% de desconto para pagamento à vista. Respirar fundo e preparar o bolso mesmo, viu, gente? Bom, no próximo bloco, a gente confere que o ensino à distância está representando uma fatia grande aqui no nosso país, viu? E vamos conferir também as dicas do Dr. Otávio Fonseca, da Ortovip. A gente volta já já. É uma dúvida comum os pacientes perguntarem sobre a idade máxima para se colocar um implante. A Denise até mandou uma pergunta referente à mãe dela, que tem 89 anos, e ela quer saber se a gengiva dela pode aguentar a cirurgia. Estamos de volta e antes de conversar um pouquinho do assunto do dia tão importante, tem essa novidade que a gente vem reforçando para vocês, né? Vocês sabiam que a mega loja de departamentos Mamãe Presentes agora é Voni Cosméticos? É isso mesmo, é a grande loja cor-de-rosa, beirando a rodovia Presidente Dutra em São José dos Campos. Está cheia de promoções para esse mês de novembro, que a gente vai mostrar tudo para vocês. Mas antes de eu mostrar essas promoções do dia de hoje, olha só, um recadinho importante. Na mega loja de departamento Voni Cosméticos, você encontra tudo para sua família com os melhores preços. Tem roupa, acessório, né, amiga? Tem bastante coisa. Tem utilidades domésticas também, decoração, tem brinquedos, produtos de limpeza e as melhores marcas de cosméticos e também de maquiagens. Bora conferir os produtos de hoje, né? Aliás, você mostrou essa linda orquídea, gente, artificial. Muito legal. Tem branca ou amarela a partir de R$ 32,90, amiga. Isso. Tem também o vaso aquário médio, que é esse aqui, olha. Super legal para você
usar a criatividade e fazer um arranjo bem diferente, R$ 68,90. Tem esse musgo aqui que eu estou segurando aqui para vocês, desidratado, gente, All Garden. 100 gramas, R$ 11,90. Muito legal também para você usar nesse vaso que você falou, né, amiga? É isso, fica super bonito. Tem também o mini vaso, sabe? O mini vaso com planta. Esse, tem esses outros modelos também, R$ 19,50. Agora, o vaso de coração com suculenta, esse mesmo, R$ 18,50. E o cachepô com a suculenta, isso, R$ 19,90. Pois é, para você que tá precisando de pote, que a gente sabe que esses potes a gente empresta, eles somem, né, gente? Somem mesmo. Ou a gente vai para a firma, leva o almoço e depois não volta o negócio. Não volta mais. Então, pronto, vamos resolver esse problema, tá? Esse pote sortido, gente, R$ 5,90 cada kit com 5 potes, Jaguar 750 ml, que é esse daqui também. Qualidade excelente, viu, gente? R$ 10,90. Então, esse R$ 5,90 cada um e esse R$ 10,90 com 5 peças, gente. É, por isso, vem mais, né? São 5 peças e aí tem as cores diferentes. Que é bom que você não confunde também, muito linda mesmo. Agora vamos falar de Copa? Vamos e de falar beleza? de Copa, vamos sim. Ah, tem esmalte aqui que eu adorei, olha esses aqui. Verdade, lindo. Você consegue mostrar, Pérez? Copa do Mundo, esmalte Anitta, é Copa, R$ 5,50 cada esmalte. E eu achei lindo esses aqui que tem brilho. Você gostou, né, amiga? Eu nem vou mostrar muito, eu tô precisando botar o esmalte da Anitta, olha. Olha, minha lindo unha demais. não está Esse aqui feita. que você gostou, né, amiga? Não, esse aqui, perdão, esse aqui, ó. Isso, esse lindo com mesmo, brilho. muito diferente, Super diferente. Aí tem esse aqui, então, da Anitta, mas tem também da Ana Hickman, que é esse daqui, né, amiga? É, R$ 5,99. Cada esmalte, gente. E eu adorei as cores, esse verde tá diferente, né? O amarelo, um pouco diferente, é mais pra Copa. E mais também, discreto. se você preferiu o colorama, que tá aqui na pontinha pra vocês, gente, R$ 5,90 cada. Olha que demais. Muito bem. É isso. A mega loja de departamento Voni Cosméticos fica na rodovia Presidente Dutra, ou melhor dizendo, beirando a Dutra, no sentido Rio de Janeiro, ao lado do Açaí, que é o supermercado no Parque Industrial em São José dos Campos. Pois é, lá você vai ter um amplo estacionamento, não vai ter custo nenhum, a família inteira pode ir passear, muitas ofertas, com certeza. Vai ser um passeio que todo mundo vai curtir. Vem para Voni Cosméticos. Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha em como fica a previsão do tempo. Hoje de manhã já fez um solzinho gostoso. Eu fiquei pensando, nossa, se todo dia for assim, só um pouquinho de sol, porque a gente está tendo uma frente fria aí. Ai, que tá parece difícil, que não sai, né? tá diferente. Será que vai passar ou não? Vamos chamar a Amanda, amiga? Agora, Amanda, como que fica a previsão do tempo? Boa tarde. Olá, muito boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. Ainda muita variação de nebulosidade e expectativa de chuva nesta terça-feira na região. Desde a Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba, até o litoral norte de São Paulo, pode chover nessas próximas horas. Não são esperados grandes acumulados, mas é aquela chuva que deve manter a atenção redobrada, principalmente com a pista molhada. Com relação à temperatura, hoje à tarde, máxima de 25 graus em Queluz, 24 graus em Potim, 20 em Santo Antônio do Pinhal, 21 graus em Ubatuba. Em São José dos Campos, a temperatura deve alcançar os 25 graus nesta terça-feira, mas o tempo continua instável, ainda tem previsão de chuva. Aliás, uma chuva que deve apertar um pouquinho mais na quarta-feira, onde são esperados acumulados mais significativos, não se descartando até o risco de transtornos em alguns pontos da cidade. A temperatura vai continuar subindo, então volta aquela característica da primavera. Máxima de 27 graus na quarta-feira, até 29 na quinta-feira, ainda com previsão de chuva isolada. Com relação ao litoral norte de São Paulo, ondas de 1 metro de altura, o mar continua calmo e os ventos não devem passar dos 26 quilômetros por hora. É isso, olha, agora a gente vai chamar o Dr. Otávio Fonseca, da Ortovip. Todas as terças-feiras ele traz aqui algum assunto muito legal, de bastante conteúdo. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Águida. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no Falando Nisso, né? Quase aí o programa. Pode falar amanhã na noite, eu já fiz isso várias vezes. Acontece, é da casa, o Lucas também apresenta e tá tudo bem. Tá tudo bem, doutor. Tá tudo certo. Tá certo, vamos lá. E hoje a gente veio para responder perguntas, né, Sim, Lucas? inclusive tem uma aqui, doutor, que chegou pra gente, da Denise de Taubaté. Vamos dar uma olhadinha? Olha, boa tarde, gostaria de fazer uma pergunta. Minha mãe tem 89 anos e não tem alguns dentes. Ela quer fazer implante, doutor. Com a idade, a gengiva dela aguenta para poder fazer o implante?
É uma pergunta interessante, porque nunca ninguém me perguntou sobre a gengiva, né? É mesmo. É interessante mesmo. Com relação à gengiva, eu, na minha experiência de quase 25 anos, nunca me ative a isso, porque para fazer um protocolo, para fazer uma cirurgia maior, onde você colocar vários implantes, não é a preocupação maior. Geralmente a gente consegue tirar isso de letra. O que nós vamos nos preocupar é com a quantidade de osso que esse paciente tem. Isso nos preocupa sim, principalmente numa paciente de 89 anos. Você tem aí a medição que nós fazemos na clínica para conhecer o reborde, esse é um paciente totalmente isentado, e o exame fundamental que eu recomendo sempre é a tomografia, né? Porque a tomografia é um exame em 3 dimensões, onde nós vamos fazer a medição desse osso e fazer o planejamento cirúrgico virtual para se fazer o implante depois, antes mesmo de você fazer o implante. É um vídeo esquemático mostrando que a cirurgia é relativamente simples. E nós vamos fazer a abertura, fazer o aprendamento ósseo quando indicado, colocar os implantes e fazer a reabilitação total desse paciente. Fica tão incrível o resultado, né, doutor? Porque a gente tem até uma fotinho para mostrar para vocês aí como era antes e como teve esse resultado clínico. Olha, exatamente. Amiga, lindo demais, né? Lindo. Muito bonito. Bem natural, né? Doutor, e não tem como a gente falar de implante aqui e não reforçar o Quero Meu Sorriso de Volta, que está valendo, está acontecendo. Vamos reforçar o convite então, doutor? Sim, vamos lá. Vamos lá, tem um VT para a gente assistir de quem passou por esse processo e teve a vida transformada. Por descuido, você vai deixando, outras coisas vai aparecendo, tudo. O diabetes me dá muito trabalho para cuidar, tudo. O trabalho também ocupa muito. Você vai deixando sua vida pessoal, particular para trás, né? Mas houve um problema num dente e aí eu resolvi fazer tudo. Era meio desagradável, né? Os dentes tudo bem deteriorados mesmo. Aí eu gostei. Foi rápida, foi prática. Agora eu vou tirar selfie. Tire bastante selfie, e né? com esse sorrisão com maravilhoso. Certeza, mostra o sorriso. Doutor, só para a gente complementar aqui então, até quem é diabético pode tranquilamente fazer todo o processo seguindo os exames certinho? O paciente diabético ele tem que estar controlado, Lucas. Se ele estiver controlado, ele é um paciente normal, né? Okay. Tem os cuidados que a gente toma, obviamente, com o paciente diabético, mas não há nenhuma contraindicação. E alguns pacientes até ficam adiando essa situação com medo da cirurgia. É lógico. Com a diabetes controlada, uma cirurgia programada para ser rápida, evitar procedimentos, porque há um pouquinho de sangramento, pode acontecer pós-cirúrgico, mas isso de forma controlada não tem nenhum inconveniente maior, não. Então tá, inscrição para você então participar do Quero Meu Sorriso de Volta é 988-424296, é o telefone e WhatsApp da Clínica Ortovip. Mandou a história sua lá, com fotinho sua, ou marcou um horário para ir conversar com eles pessoalmente, você já consegue fazer a inscrição. Doutor, muito obrigado, viu? Obrigado, é sempre bom estar aqui falando sobre saúde bucal. Uma boa tarde para todos. Até a próxima. Olha, agora a gente vai falar sobre o mercado de ensino superior no Brasil, que passa por uma transformação. Pois é, o Juliano Dipp vai contar para a gente que a maioria dos alunos matriculados estudam à distância no curso superior. Poder estudar à distância foi imprescindível para a Adriana conseguir mudar de carreira. Hoje ela está no 2º ano do curso EAD, Análise de Sistemas. Pela facilidade, né, pela praticidade e também o valor. 6 em cada 10 pessoas que decidem fazer ensino superior escolhem a modalidade à distância, segundo o INEP. As inscrições para cursos presenciais caíram 28% em 2021, na comparação com o período pré-pandemia. Foi por causa da pandemia que essa faculdade investiu nos cursos de EAD. Antes ela tinha cerca de 3.000 alunos, agora essa quantidade dobrou. São 6.000 estudantes, metade em cursos presenciais e a outra metade em cursos online. Nosso aluno hoje pode morar em qualquer lugar do planeta. Você tem aluno de fora de São Paulo? Tem, do Brasil todo. A procura pelo EAD explodiu nos últimos 10 anos. A avaliação desses cursos ainda é mais baixa que a dos presenciais. Mas o mercado de trabalho, que já torceu o nariz para a modalidade, agora abraçou a ideia. Tem muitos benefícios da gente ter aprendido a fazer desenvolvimento à distância e o principal deles é a inclusão,
Porque quando a gente faz educação à distância, a gente consegue com que várias pessoas que estão dispersas geograficamente participem das ações de desenvolvimento. Então, mudou bastante. Que bom. É isso. Olha, hoje está aqui com a gente o Dr. Júlio Pio, médico do esporte, e estamos falando sobre reposição hormonal. No primeiro bloco, a gente falou um pouco das mulheres e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os homens. Em média, após os 40 anos de idade, o nível de produção da testosterona nos homens cai cerca de 1% anualmente, amigo. Gente, que coisa, né? Então, a testosterona é considerada o principal hormônio masculino e está relacionado, assim, ao desejo, à potência sexual. Então, a gente vai pensar um pouquinho também nessa substância, que também desempenha inúmeras outras funções no organismo. Doutor, a gente tem uma tabelinha aqui, então, tanto para os homens quanto para as mulheres, tá bom? Mostrando um pouquinho sinais de baixa testosterona, para você, em casa, de repente, ter como um gatilho para ir atrás de um médico. Vamos citar algumas aqui, por exemplo, falta de energia, fadiga, baixa autoestima. Essa eu não sabia, amiga, da baixa autoestima. Porque acho que deve estar relacionado com relação ao corpo, né? Com, enfim, com o desempenho da atividade física? Sim, as alterações de humor, da autoestima é bem importantes em relação à baixa testosterona, tá? Principalmente em mulheres e em homens também. Tá? Olha que interessante. Problemas de memória, alterações de humor, como você acabou de falar. Até problemas de memória pode acontecer? Pode ter um efeito no sistema nervoso central também, tá? Aí a gente falou da parte sexual também, né? Menos ereções, menor disposição para o sexo, redução da fertilidade. Então, muitas vezes, o problema de quem está tentando ter filho e não consegue, pode ser a falta da testosterona? Pode. A testosterona tem um padrão em U, né? Se ela estiver muito alta, ela pode dar dificuldades aí em relação ao espermograma, a fecundidade e tal. E se ela estiver muito baixa também, ela pode ter esse efeito aí. Perda de massa óssea, aumento dos riscos de fraturas. Aqui do outro lado, olha, aumento do peso, facilidade de ganhar gordura, que falamos um pouquinho, né, no bloco anterior, dificuldade de ganhar massa magra, perda de resistência. A testosterona tem dois efeitos fisiológicos no corpo, basicamente. Um é anabólico, né, que é o efeito sobre o músculo, ganho de massa muscular e no osso, né, evitando fraturas. E tem um efeito androgênico, que é o efeito que dá a característica no homem, né? Voz, cabelo e essas alterações, né? Normalmente no homem, os principais sintomas de baixa testosterona é falta da ereção matinal, cansaço, prostração, fraqueza, né? Durante o dia, né? Já acorda um pouco cansado, aquele paciente que tem dificuldade até de sair da cama, normalmente é um paciente que a gente tem que investigar. E sintomas também de humor, né? Às vezes acontece muito, o paciente às vezes passa no consultório, né? E ele está tratando uma depressão e na verdade ele tem uma baixa testosterona. Olha, acontece muito. Que sério, amiga, muito sério mesmo. Chegou uma perguntinha aqui interessante, lembrando que aqui é tudo não é uma consulta, tá, gente? Não está indicando você tomar, porque é caso a caso. Sim. Mas é questão também da gente aprender um pouquinho. Qual medicação devo tomar para aumentar a testosterona, doutor? Então, a testosterona, se você tem indicação médica de reposição, no caso do homem, né, a testosterona, você colhe um exame, um hemograma, né, se a testosterona estiver abaixo de 300, 250, você tem uma indicação médica de repor, certo? Descartando algumas outras doenças, né, aí seria um hipogonadismo que a gente fala que é um déficit de testosterona, normalmente paciente mais velho, né, mas em pacientes jovens também a gente costuma ter também, a gente acaba pegando no consultório também, principalmente por causa do estresse crônico, obesidade, né? O álcool tem um efeito sobre o testículo também, diminuindo a produção de testosterona, né? Então a gente também tem que fazer essa reposição. E aí você faz a reposição, se tiver indicação médica, a reposição é com testosterona. E aí basicamente hoje você tem 3 formas de fazer essa reposição. Testosterona em gel, transdérmico, tá? Testosterona injetável, intramuscular. E o implante hormonal também você pode usar para o homem para fazer essa reposição, tá? Em termos fisiológicos, né, tem uma leve vantagem pelo implante, porque no implante você coloca, ele dura 6 meses, né? E ele não faz oscilações diárias, né, no hormônio, ele mantém o pico lá em cima e depois ele cai com 4 a 6 meses. Então não já a gente pode fazer o seguinte, doutor, mostrar para o pessoal de casa um exemplo de implante hormonal para você entender como é que funciona, tá bom? É isso, olha, a gente vai para o próximo bloco, vamos para o intervalo agora e depois você vai conferir um mistério no céu de Porto Alegre. Eu vi, gente, fiquei impressionada. Eu também, a gente já explica para vocês, não sai daí.
Já estamos de volta com o Falando Nisso. Bom, as academias estão ficando cada vez mais frequentadas e é sempre assim mesmo, né, amigo? Principalmente quando se aproxima do verão. O pessoal quer botar Nossa, um enche, biquíni, né? mulherada, ou sunga, quer ter o abdômen tanquinho, quer conseguir isso em 2, 3 meses, né? Complicado. Difícil. É difícil. Além da atividade física, que tem que ser regular e constante, a alimentação e a suplementação são super importantes também para ter um resultado legal para o corpo. O Dr. Júlio Pio agora, ele é médico do esporte, vai dar algumas orientações, então, sobre suplementação. Doutor, vamos começar falando sobre whey protein. Ótimo. Às vezes você vai lá para comprar whey protein, tem tantos tipos, tem whey protein isolado, hidrosilizado, que tem, mais? não sei, amiga, também. Eu sei que a gente fica até perdido, Vegano, doutor. vegano. Tem o melhor? Sim, vai depender do objetivo, né? O whey, assim, a gente tem 3 tipos de whey. O whey vegano, que é para os pacientes que, né, são veganos, não fazem uso de proteína animal, né? Você tem o whey do bife e o whey do leite, que é o melhor, né? Em termos de qualidade proteica. Do leite? Do leite, o whey que é o whey protein, né? Ah, tá. Então, o whey protein seria, em termos de qualidade proteica, seria melhor do que o do bife e do que o vegano, certo? Dentro do whey protein, você tem 3 tipos, concentrado, isolado e hidrolisado. Em termos de performance, ganho de massa magra, o isolado e o hidrolisado são melhores do que o concentrado, certo? O concentrado eu acabo usando até para emagrecimento às vezes, que ele diminui um pouco o apetite, né? Muita proteína acaba diminuindo o apetite, então eu uso às vezes para emagrecimento às vezes. Já o isolado e o hidrolisado eu uso mais para performance, para ganho de massa magra, normalmente a gente usa pré-treino e pós-treino, tá? Interessante, né, doutor? Porque a gente realmente fica em dúvida. Tem outros que falam muito também sobre o BCAA, que eu também não sei o que é. E também para que ele serve, qual que é a função? BCA são alguns aminoácidos selecionados, tá? Que é leucina, isoleucina, valina. Eles têm um efeito sobre o músculo diretamente estimulando uma via para hipertrofia, tá? Uma proteína que é mTOR, que causa uma hipertrofia no músculo. Então, o apelo dele é para hipertrofia, tá? Só que tem um detalhe, se você compra um whey com uma qualidade boa, ele já vai ter um nível de BCA que já está no whey, então você não precisa gastar legal. 2 vezes, né? Então sai tudo no xixi. Sai tudo no xixi. A gente não consegue absorver. Entendeu? Então você já não precisa do BCA, se você tiver um whey com qualidade, isolado, hidrolisado, você não precisa. Ó, a gente falou sobre o whey protein, BCAA, mas você sabia que entre esses a creatina, eu aprendi agora com o Dr. Júlio, é a mais importante para quem treina, para quem faz o treino. Por quê, doutor? A creatina, ela é o suplemento mais importante, mais estudado aí na história da medicina, tá? É o que mais estimula o ganho de massa, tá? De massa magra. Ela é um suplemento que a gente não consegue por vias por boca, né? Pela dieta, não, a gente não consegue uma quantidade adequada. Diferente do whey, se você comer proteínas de qualidade boa, você às vezes nem precisa do whey. Só que a creatina realmente ela é só com a suplementação mesmo, e ela é o que mais estimula o ganho de massa magra, tá? É aquele pozinho? É o pozinho. É o pozinho branquinho. Preciso comprar, gente. E aí, mas a creatina a gente pode tomar em jejum antes do treino, ou depois, ou depende, ou tanto faz? O uso tradicional da creatina é pré-treino, sempre foi, né? Sempre foi pré-treino. De uns estudos mais recentes para cá, estão mudando um pouco, tá? Falando para a gente tomar após uma refeição mais calórica, por exemplo, o almoço, porque ela absorve melhor com uma refeição mais calórica. Então, está mudando um pouco a tendência, tá? Ótimo. Doutor, vou voltar ao assunto, então, dos hormônios. 2 perguntinhas que eu vou juntar aqui, que eu acho que é legal a gente comentar com vocês. A gente está falando de hormônios, ela quer saber que quem teve câncer do endométrio pode repor hormônio. E a outra querida querendo saber, quem tem nódulos benignos pode fazer a reposição hormonal? A gente fala de hormônio e tem esse medo da questão do câncer, doutor. Não sei se é um mito que veio muito forte e ficou, ou se pode ser realmente uma realidade. Mas tem a ver uma coisa com a outra? Bom, vamos lá no câncer do endométrio. Câncer ativo, se tiver com câncer ativo em tratamento, não se deve repor hormônios, tá? Um câncer já tratado, se ela tiver deficiência, ela pode repor sem problema algum, tá? A outra pergunta era sobre nódulos mamários. Benignos. A contraindicação absoluta são nódulos mamários que estão em investigação, não sabe ainda se é benigno ou maligno. Agora, o benigno você pode repor sim, não tem problema. Agora, maligno não. Perfeito. Pronto, perfeito. Olha, daqui a pouquinho, então, o Dr. Júlio Pio vai falar sobre o tal chip da beleza, que chega a ser polêmico também. Sim. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Só que agora a gente vai para uma notícia
que, olha, me arrepiou. Mistério no céu de Porto Alegre. Pois é, luzes não identificadas foram vistas por pilotos de avião e o Tiziano Kessler explica pra gente, tem até o áudio deles, olha só. Por informação, a gente ainda continua avistando as luzes e as luzes continuam aparecendo e se cruzando no céu. Esses relatos foram feitos por pilotos de voos comerciais para o Serviço de Controle de Tráfego Aéreo em Porto Alegre. Neste outro áudio, o piloto responde ao questionamento de uma controladora de tráfego do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Tem condições de informar se avistou alguma luz no setor sul de Porto Alegre? Informar vocês, mas iam falar que eu tô louco. Na verdade, nós estamos vendo essas luzes desde lá de Confins. São 3 luzes girando em espiral entre elas aqui, bem forte. De acordo com os pilotos, as luzes foram vistas quando eles estavam em uma altitude elevada. Esses casos geraram especulações sobre a presença de OVNIs sobre a cidade. Os objetos voadores não identificados, mas, segundo a aeronáutica, nenhum objeto estranho foi detectado pelos radares. A Força Aérea informou que no período o tráfego aéreo ocorreu dentro da normalidade, mas outros registros aumentaram o mistério. Esta câmera que mostra o Rio Guaíba gravou luzes atípicas no céu e a de um observatório registrou um clarão azul em movimento nas nuvens. Isso pode se dever ao fato de algum projetor com alta potência sendo projetado na direção das nuvens, como também pode ocorrer de algum objeto, então, não identificado, estar iluminando as nuvens naquela posição, naquele momento. E aí, o que você acha? Eu acho que a gente não está sozinho, não. Eu tenho certeza que a gente não está sozinho. Se vier, que seja pro bem. Se for pro mal, vai embora. Que já tá cheio de mal aqui. Já tem muito terráqueo malvado, né? Nesse planeta Terra. Não precisa, não será bem-vindo. Olha, agora a gente vai para o nosso outro bloco de notícias. Vamos chamar o Douglas Cruz para falar sobre os destaques do Jornal do Meio-Dia pela Band Vale FM. Douglas, você tá aqui? Ah, agora sim. Boa tarde, meu amigo. Quais são os destaques de hoje? Boa tarde, Águida, Lucas e a todos que acompanham aqui o Falando Nisso. Hoje o bloco regionais de notícia do Jornal do Meio-Dia teve 2 destaques aí da área econômica. A gente vai começar falando então aqui da cesta básica, que teve um leve aumento na casa do 0,15% neste mês de outubro aqui no Vale do Paraíba. Porém, no ano, quando a gente fala do acumulado aí dos últimos 12 meses, esse aumento foi na casa de quase 20%, um aumento de R$ 445. E nesse último mês, agora o mês de outubro, os consumidores aí que fazem sua compra semanal perceberam aí uma diferença, principalmente ali naquele setor de hortifruti. Isso porque os grandes vilões da cesta básica no último mês de outubro foram itens como o tomate, que aumentou 17% em um mês, a banana com 15% em um mês, temos também a batata e a cebola com 14% e 13%, toda essa variação aí no último mês. E essa pesquisa leva em conta, 16 supermercados aqui na região do Vale do Paraíba, São José dos Campos, Taubaté, uma pesquisa mensal realizada, leva em conta a cesta básica para uma família de até 5 pessoas. E olha o valor que uma família de 5 pessoas tem que se alimentar aí no mês. O valor é de R$ 2.698, portanto, cesta básica familiar de até 5 pessoas, custando R$ 2.698 aqui no Vale do Paraíba. Outro destaque do Jornal do Meio-Dia na Rádio Band Vale FM foi a expectativa do comércio aqui de São José dos Campos para as vendas de Natal. Uma pesquisa realizada pelo NUPS aí da Unital apontou que 87% dos lojistas de São José dos Campos estão extremamente otimistas, esperando que as vendas melhorem muito ou muito mesmo até em comparação com o ano passado. Então, lojistas otimistas, e esse otimismo, representa também reforço na mão de obra. Mais da metade dos lojistas afirmaram que vão contratar funcionários temporários, o que deve gerar aí cerca de 3.500 a 4.000 vagas de emprego nesse fim de ano aqui na cidade de São José dos Campos, meus amigos. Notícia boa, hein, meu Isso querido? é Que ótimo, bom, né? A gente fica torcendo pelo comércio mesmo. Rapidinho, meu amigo, tudo tranquilo nas estradas? Lucas, situação tranquila aqui nessa terça-feira, tudo rodando tranquilamente, sem o registro de acidentes em todas as rodovias que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba. Excelente notícia, que bom. Muito, tudo fluindo bem. Que bom. Legal, Douglas, até amanhã, viu? Boa tarde, bom trabalho aí na Band, na redação da nossa Band Vale. Tá linda, né? Mesmo. No próximo bloco a gente vai conferir os Interlagos. É isso mesmo? Isso mesmo, tá quase pronto pro GP de Fórmula 1. E a gente mostra para vocês os bastidores. Não sai daí, a gente já volta.
Estamos de volta, que delícia receber sua participação pelo nosso WhatsApp 12 997167989. Hoje a gente está falando sobre reposição hormonal. Olha que fofinha que recebeu aqui a Tereza e a Gil. Um beijo para vocês. Vocês parecem irmãos na sintonia e na beleza. Ah, que linda! Ai, eu fico tão feliz porque ela é linda, então eu me acho bonito. Tatiana falando aqui. Olha, eu te acho linda. Os nossos pais capricharam, é isso? Fizeram muito bem, obrigado. Viu aquela humildade que a gente precisa, né? Obrigada, querida. Vamos lá, gente. Dr. Júlio Pio está respondendo para a gente perguntinha sobre agora o implante hormonal, que aí muito foi vendido o nome de chip da beleza, né? Que vem com gestrinona. Vamos explicar um pouquinho, doutor, então? Essa é uma ilustração, tá? O doutor estava até explicando que existem diferentes tipos desse chip da beleza, né? Esse é um deles, né, doutor? Esse é o implante definitivo que a gente fala, né? Ele dura aí de 1 a 3 anos, aí tem que tirar depois. Ah, tira tá? ele. Você coloca ali no subcutâneo, né, na pele, ele vai liberando a concentração constante de hormônio, né? E tem o outro que é absorvível, você coloca e ele vai, você não precisa tirar depois, ele vai soltando, com 4 a 6 meses ele acaba. 6 meses? De 6 a máximo 8 meses. Tá? Olha, mas e aí normalmente então você tem que repor, né? Tem que repor, tem que repor. A facilidade dele é o quê? Só para a gente entender por que é vantajoso, depende, porque o doutor até comentou, o implante hormonal do que de repente ficar tomando o remedinho todo dia. Primeiro, assim, a praticidade, né? Você implanta, você conta com aquela liberação diária, uma liberação controlada, então não faz oscilações hormonais muito grandes, né? E você conta que, por exemplo, se for passar um gel, às vezes a pessoa esquece, vai viajar, então não passa. Então ali você garante ali a praticidade do tratamento, né? Que você sabe que você vai ter essa liberação. Quais hormônios ficam nesse implante? Nos implantes você pode implantar estradiol, né? Estrogênio, você pode colocar testosterona, gestrinona, que é o famoso aí implante da beleza, né? O chip da beleza, que na verdade o termo não é correto, né? É um termo que acabou aí, né, sendo um pouco banalizado, né? Explica por quê, doutor? Porque realmente tem um ganho, polêmica, né? A mulher ganha, o cabelo parece que brilha, a unha parece que cresce, isso, fica a tudo pele melhor. parece que melhora, isso. Vamos lá, pode acontecer. O que acontece assim, quem definiu esse nome foi, porque a primeira pessoa que falou isso foi a Hebe Camargo, nos anos 80, tá? Nossa, nos anos 80? Ela foi uma das primeiras mulheres a implantar gestrinona no Brasil. Ela foi Nossa! E ela falou esse nome porque ela achou que foi maravilhoso para ela, né, na situação lá. Então, como eu falei nos primeiros blocos, né, é um hormônio, né, é uma progesterona sintética, né? Então a gente não produz esse hormônio naturalmente, ela é uma progesterona sintética. Ela tem um apelo aí porque aumenta o ganho de massa magra, perda de gordura, né? E porque ela é uma molécula muito parecida com a 19-nortestosterona, que é um tipo de testosterona, um esteroide anabólico. Então ele tem esse apelo para ganho de massa magra e perda de gordura. Então, por isso que ficou conhecido como chip da beleza, além do que, diferente do anticoncepcional oral, né, que prende a sua testosterona, digamos assim, ele solta a testosterona da mulher, deixa mais livre para atuar. E aí tem esses efeitos estéticos, né, de celulite, às vezes, né, de pele, de redução de celulite, de pele, de melhora de pele. Então, por isso que ficou famoso como chip da beleza. Detalhe, né? Esse chip tem que ser muito bem avaliado para se colocar. Pacientes fora do peso pode ter o efeito contrário. Às vezes, em vez de chip da beleza, o chip da feiura. Então, assim, tem que estar com o peso controlado. O ideal seriam mulheres jovens, mulheres que treinam, que fazem academia, mulheres que já têm um percentual de gordura baixo, ou seja, mulheres mais magras, né? Que aí o efeito seria até melhor nessa situação. Tem que se avaliar, fazer exames e aí sim ver se é possível ou não. não. A indicação principal dela são algumas doenças ginecológicas, né, que eu falei um pouquinho de predominância estrogênica, que são o ápice da predominância estrogênica, tipo endometriose, miomas, né? Então sintomas menstruais incapacitantes, né, aquelas mulheres que têm uma TPM muito forte, uma cólica muito forte, que incapacita. Ela tem um efeito muito interessante, que ela faz esse antagonismo do estrogênio muito alto. Olha que interessante, não é só a questão da beleza, da estética, mas tem a questão da saúde também, que melhora em alguns aspectos. E alguns aspectos, né? Ela também, no passado, foi até usado como contraceptivo. Hoje ela não tem essa indicação formal mais como contraceptivo, né? Como anticoncepcional. Mas dependendo da dose que você coloca também, você garante o efeito contraceptivo também.
Perfeito. Depois a gente volta mais um pouquinho com o Dr. Júlio Pio falando sobre reposição hormonal, mas agora a gente vai para o outro bloco de notícias falando de Interlagos, semana de GP São Paulo de Fórmula 1 na tela da Band. E está quase tudo pronto, gente, para receber os pilotos e o Marcelo Rosenberg mostra pra gente. Ainda é possível andar a pé pela pista e conhecer detalhes do traçado de pouco mais de 4.300 metros. Nos boxes, empilhadeiras desfilam antes do início da montagem dos carros. Os equipamentos já estão todos por aqui. No total, são mais de 900 toneladas de material. Chegou tudo semana passada, então agora é hora de arrumação, hora de preparar todos os boxes, hora de acabar a pista. Assim, é muita intervenção. Se eu for enumerar todos aqui, você não vai acreditar. Nesta quarta-feira, o circuito será oficialmente entregue para a Federação Internacional de Automobilismo, que no dia seguinte vai realizar a inspeção final. Já na sexta, com a presença do público, começam os treinos livres e classificatórios. O paddock também passa pelos retoques finais, assim como o estúdio da Band. A partir de quarta, entradas ao vivo e vários programas serão transmitidos daqui. Preparação para as emoções que nossa equipe vai contar em Interlagos com mais um Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1. Vem para vencer o GP de São Paulo! Perfeito, viu? Olha, então só para dar um toque para vocês, o Manhã na Band, devido ao treino de Fórmula 1 de sábado, vai ser às 9 da manhã, não às 10, é um pouquinho mais cedo. É isso. Olha, a gente vai chamar agora a Lana Moraes para atualizar a gente sobre os destaques da web e alguns destaques muito legais que eu e Luquinhas vivemos numa década aí, falando sobre Spice Girls e outras pessoas também. Lana, boa tarde, querida. Boa tarde, também é da minha época, Águida. Quem nunca curtiu uma Spice, né? Spice Girls. Bom, nesse último final de semana, a Geri Halliwell reuniu as amigas para comemorar os 50 anos lá na Inglaterra. Então foram a Mel B, a Emma Bunton, a Vitória, só faltou a Mel B, mas elas curtiram e tem um vídeo delas circulando na internet que elas dançam um dos seus principais grandes sucessos, que é Say You'll Be There, e isso já anima os fãs da girl band, que fez muito sucesso nos anos 90 e 2000, né? Eu, particularmente, sempre fui fã, inclusive eu queria vender o meu carro quando elas fizeram um show lá nas Olimpíadas de 2012, só para ir ver essa reunião delas, mas não foi possível, e elas chegaram, inclusive, a fazer uma turnê em 2018, mas sempre que elas se reúnem, nós fãs ficamos na expectativa, será que terá uma próxima turnê com as Spice Girls? Essa sempre será um sonho. É uma coisa que eu nunca realizei, mas é um sonho. É muito legal mesmo. Esse vídeo, quem postou foi o David Beckham, que é marido da Vitória, né? Da Vitória, que também tá ali no grupo cantando. E o vídeo já tem 24 milhões de visualizações no Instagram dele, de tanto que elas são amadas, né, Lana? E tem mais de 1 milhão de curtidas. Imagina 1 que milhão e é 180 isso, curtidas. É um poder que elas ainda têm sobre nós. Sim, sem dúvida. E ela marcou uma geração, né? Com Dos certeza. 35 mais. Vamos parar por aqui, né? Eu já tô pros 40 pra Isso. cima, mas tudo bem, amiga. Eu tô por aí, tô passeando. Eu tô por aqui também, nos 30 e pouquinho. Obrigado, minha linda, por sempre trazer Obrigada. informações que aquecem o nosso coração. Muito legal. Isso. Um beijo, Traz viu? diversão também. Um beijo, Lana. Tchau, Até tchau. amanhã. Ah, é muito legal relembrar delas, é muito bacana demais. mesmo. Doutor, mito ou verdade? A gente lê uma frase, o doutor comenta se é mito ou verdade e explica rapidamente o porquê. Primeira frase, então, para o doutor comentar com a gente, do mito ou verdade. Vamos lá, então. Fazer reposição hormonal, essa é boa, hein? É o mesmo que tomar anabolizante. Eu já ouvi isso, e você, amiga? Também. Mito ou verdade, doutor? Mito. É mito? Mito. Por quê? Não, a reposição hormonal, para quem tem indicação médica, deve ser feita, não é anabolizante, né? É que hoje tem um apelo estético, né? Principalmente pacientes mais jovens, que usam essas doses sem necessidade médica de usar. E aí é um efeito anabolizante, pode ter realmente, tá? Mas quando você faz uma reposição com uma indicação médica, ou seja, tem baixa testosterona, você repõe e esse paciente tem os ganhos que a gente mostrou aí, né? É isso. Vamos para o próximo mito ou verdade. Jovens não podem fazer reposição hormonal? Podem sim, é mito, né? Foi o que eu falei. Hoje em dia, principalmente mulheres e homens jovens, né? Tiver bastante déficit de testosterona, né? Pelo obesidade, estresse crônico, não fazer atividade física, o álcool tem um efeito lesivo direto também. Então, alguns pacientes mais jovens a gente faz reposição sim.
Perfeito, doutor. Muito obrigado pelas dúvidas que a gente pôde retirar aqui com você. Que bacana, né, gente? Muitas vezes o preconceito não permite a gente evoluir. Então, que a gente hoje tem aprendido que realmente com um médico que sabe o que está fazendo, é uma possibilidade para a gente até ganhar um vigor novo para a vida. É isso. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado. Olha, a gente vai dar uma olhadinha no nosso convidado de amanhã aqui no Falando Nisso. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cláudia Oliveira e eu vou estar aqui com vocês para a gente discutir um pouquinho sobre um tema muito importante, frustração. Você tem tido frustração na sua vida e tá sabendo lidar com elas? Então vem com a gente, aqui no Falando Nisso, amanhã a gente vai falar sobre frustração. Um grande abraço para vocês, tchau pessoal! Ô, querida, vai ser tão legal, porque vai ser em todas as áreas da vida. Trabalho, frustração nos relacionamentos, seja o que for. E você pode participar com a gente pelo WhatsApp, vai ser uma conversa muito interessante. Beijo pra vocês, boa tarde, Deus abençoe muito, viu? Obrigada pela sua companhia, então a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau.